Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Gabigol suspenso por tentativa de fraudar um exame antidoping. Esse é o tema do vídeo de agora. Vamos falar sobre isso, vamos tentar entender tudo isso, porque é um assunto muito sério e pode afastar um dos principais jogadores do futebol brasileiro nos últimos anos, um ano dos gramados. Vamos falar sobre isso. Antes do ritual, like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos grupos de WhatsApp e Telegram. E você que quer o melhor aplicativo para estatísticas, acompanhamento de tempo real, resultados do mercado, você tem que baixar o app do SofaScore. Eu deixo um link no primeiro comentário fixado desse vídeo, só descer aqui, ir lá e baixar. E ao fazer isso, você tem à sua disposição o aplicativo que eu uso para me preparar para fazer os vídeos, para comentar os jogos. E é totalmente de graça, não tem pegadinha. Ah, mas é porque vai custar? Não, tem assinatura, baixa de graça, mas tem... Não tem nada. É totalmente de graça. Então baixa no primeiro comentário fixado desse vídeo e depois vem aqui dizer se você gostou ou não. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Estou gravando esse vídeo na manhã de terça-feira e na noite de segunda nós tivemos a informação de que o Gabigol foi suspenso por fraudar um exame antidoping após o julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. E esse foi o resultado num julgamento que foi muito apertado. Eram 9 auditores votando e o julgamento ficou 5-4 pela condenação do Gabigol. E é um caso que precisa de muitos detalhes, porque isso é importante ser dito. O Gabigol não deu resultado positivo em exame antidoping, tá? Nenhum exame antidoping que o Gabigol fez deu como resultado positivo. Todos os exames dele, seja de urina, seja de sangue, que inclusive é até mais assertivo, né? A capacidade de você testar o antidoping via sangue é muito mais preciso, é muito mais assertivo do que na urina. O Gabigol, em nenhum deles, testou positivo. Então isso é importante ser dito. Aí você pergunta, por que então, se o Gabigol nunca testou positivo, por que ele está ele foi suspenso por doping? Ele foi suspenso por fraudar um exame antidoping. E eu vou aqui trazer alguns detalhes de uma reportagem do Globoesporte.com que está fixado, tem o link na descrição dessa página, na descrição aqui do vídeo, tem o link para essa página, que ali está muito bem explicado tudo o que aconteceu. A matéria diz assim: entenda as atitudes de Gabigol no CT do Flamengo que foram consideradas tentativas de fraude no antidoping. Vou ler aqui rapidamente. Sábado, 8 de abril de 2023, ou seja, do ano passado. Vai fazer quase um ano agora. Véspera do segundo jogo da final do Carioca. No Ninho do Urubu, o Flamengo faria o último treino antes de enfrentar o Fluminense, com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 2-0, ainda sob o comando do Vitor Pereira. Uma equipe da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem foi ao CT fazer um teste surpresa. Atenção ao teste surpresa. Gabigol, então, tomou uma série de atitudes que geraram a denúncia e posterior punição de 2 anos por tentar fraudar o antidoping. O comportamento do atacante foi relatado por oficiais do controle de dopagem e resumido da seguinte forma: 1. Não se dirigiu a eles antes do treino. 2. Depois da atividade, os ignorou e foi almoçar. 3. Tratou a equipe com desrespeito. 4. Não seguiu os procedimentos indicados. 5. Pegou o vaso coletor, o recipiente onde você faz o xixi, pegou o vaso coletor sem avisar ninguém. Irritou-se ao ver que o oficial o acompanhou até o banheiro da coleta. Escondeu o pênis para impedir que o oficial observasse a coleta. E, por último, entregou o vaso aberto, contrariando a orientação recebida, né? Tem uma tampinha, então a pessoa chega e fala: você vai fazer, e depois você tampa e me entrega tampado. E ele entregou aberto, tá?
isso tudo foi, esses foram os atos. Vou continuar lendo a reportagem só para... As atitudes estão descritas na denúncia feita pela Procuradoria da Justiça, da Justiça Desportiva Antidopagem em 21 de dezembro de 23. Reparem, o caso aconteceu em abril, né? Em 8 de abril, e a denúncia foi feita em 21 de dezembro, ou seja, passaram-se aí 8 meses, mais de 8 meses. Isso é um ponto que até, inclusive, está interferindo na punição. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Na ocasião, Gabigol foi acusado de dificultar o exame e por isso entendeu-se que ele deveria responder por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, ou seja, fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. O Código prevê suspensão de até 4 anos em caso de condenação. Então, o máximo eram 4 anos, o Gabigol pegou 2 anos, pegou metade do prazo máximo. No documento de 12 páginas, assinado pelo procurador João Guilherme Guimarães Gonçalves, o comportamento do atacante foi detalhado. A equipe chegou ao Ninho do Urubu 8h40, antes do treino marcado para as 10. Todos os jogadores do Flamengo fizeram o exame, todos. O treino iniciou, o que iniciou por volta de 9 horas. Então, por volta de 9 horas, todo mundo começou a fazer os seus testes antidoping surpresa antes do treino. Menos Gabigol, que só apareceu no gramado para treinar. Gabigol não foi onde estava a equipe e só foi direto para o gramado. Coletar a urina antes do treino é importante, isso faz parte do protocolo, coletar antes da urina. Afinal, a análise específica do passaporte biológico determina que deve haver repouso de 2 horas depois da atividade física. Nesse caso, considerando depois da atividade física, a atividade física anterior tinha sido o treino do dia anterior, o Gabigol foi para casa, jantou, dormiu, acordou e ia fazer o teste. A denúncia destacou ainda que Gabigol questionou o motivo de sempre estar na lista do antidoping e afirmou que aquele seria o último controle que faria. Se isso é verdade, é uma criancice do Gabigol, porque ele não pode dizer quando será o último teste antidoping que ele vai fazer, né? Porque isso não depende dele, isso depende do controle antidopagem. Em uma das páginas é descrito que Gabigol disse: "Não vou fazer agora", a um dos oficiais que se aproximou dele após a atividade. Além disso, o atacante, após ir almoçar, só apareceu 90 minutos depois para fazer a coleta e ainda passou dados duvidosos como número de telefone e assinatura. O processo, conhecido como doping surpresa, é realizado pela Associação Brasileira de Controle de Doping e costuma ocorrer sem aviso prévio nos centros de treinamento. Gabigol recebeu a primeira notificação de tentativa de fraude no dia 30 de maio, ou seja, um pouco menos de 2 meses depois do ocorrido. Posteriormente, o vice-geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Duns, fez a primeira defesa. Na sequência, o Flamengo contratou o advogado Bichara Neto para defender o jogador. Ele irá recorrer da decisão no Tribunal de Justiça. Ele irá recorrer da decisão do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem à Corte Arbitral do Esporte, na Suíça, um tribunal da FIFA. Nem é um tribunal da FIFA, né? É um tribunal independente que é a última instância, para casos do esporte. Essa é a questão, tá? Então tá tudo muito bem explicado. Vamos lá. Quando comecei minha carreira no jornalismo esportivo, basicamente, eu trabalhava no diário Lance, que na época tinha jornal e tudo, e eu não trabalhava com futebol, eu trabalhava com o que a gente chama de poliesportivo, ou esportes olímpicos, ou esporte amador em alguns lugares. Foi como eu trabalhei. E quando eu cheguei ao jornal, caiu para eu fazer as reportagens sobre doping. Então, eu conheço bastante disso. Durante 3 anos da minha vida, eu era especializado em questões antidopagem. Por exemplo, na época, foi a época que criaram um doping sintético chamado THG, né, que era uma droga nova, sintética, e que ninguém sabia muita coisa e tudo, e eu, na época, me lembro que eu me debrucei nisso, fiz muita coisa. E essa questão do antidoping, de lá para cá, isso era em 2003, as questões de antidoping, então, ou seja, 20 anos atrás, as questões de doping passaram a ser muito mais precisas, muito mais
organizadas e muito mais respeitadas. Então, por exemplo, em 2003, as questões de exame surpresa eram muito pequenas, eram muito poucas, e agora acontecem direto. E isso faz parte da vida de um atleta, de qualquer modalidade. Eu me lembro bem que, quando o Rubinho Barrichello ainda corria, eu me lembro que uma vez ele fez uma postagem dizendo: absurdo, eu tô dormindo, chega um cara da antidopagem 6 horas da manhã na minha casa. E é isso mesmo. Se chegou, você tem que fazer. Ah, mas é 6 horas, eu tava dormindo. Meu irmão, dane-se. Se você não fizer, você vai cair aqui como pego no doping, mesmo sem testar positivo, que é o caso do Gabigol hoje. Então, assim, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Por exemplo, aquele velocista grego, deixa eu só lembrar o nome dele aqui. Cadê? Qual era o nome dele? O Costas Quenteres, que ganhou medalha de ouro nos 200 metros em Sydney, em 2000, e na Olimpíada de 2004, que era em Atenas, eu estava lá em Atenas, ele estava muito pressionado, porque era um ídolo local, era tudo. E aí muita gente estava desconfiando que ele estava com alguma coisa a esconder, porque ele fugia dos exames antidoping. Até que um dia fizeram um cerco lá, ele fugiu de moto e caiu com a moto, deu um mau problema e foi considerado dopado porque ele estava fugindo do exame antidoping. Surpresa. Então, assim, isso não é brincadeira. Exame antidoping surpresa não é brincadeira. Não dá para você fazer graça com isso. Não dá para você fazer graça com isso. E aí, se a gente for considerar aqui, a gente vê esses relatos. Eu vou até tirar a parte do tratou a equipe com desrespeito, que isso daí é difícil de provar, né? Isso aí você pode, o que é desrespeito para um não é para outro. Ele fala, eu não falei isso, ele que interpretou, beleza. Tira essa parte. E ainda, a defesa do Gabigol, ela diz ter um argumento para ele não ter testado antes. Por quê? Segundo a defesa do Gabigol, o Gabigol, ele chegou antes ao treino, foi para a academia, fez atividade física e por isso que ele não teria testado antes. Enfim, é o que diz a defesa do Gabigol. Mas você pega os outros procedimentos, saiu para almoçar sem falar com a equipe antidopagem. Pegou o vaso coletor sem informar ao responsável. Não quis que o responsável o acompanhasse até o banheiro. Não mostrou ele de fato fazendo xixi, porque isso é algo que precisa ser feito. A pessoa precisa ver, a pessoa do controle antidopagem precisa ver de fato a urina saindo, né, do pênis ou da vagina e entrando no potinho. Por quê? Mas por que isso? Porque já tivemos casos de atleta picareta, já tivemos casos de levar uma bolsinha com urina de outra pessoa e usar um cabinho aqui no braço e botar assim o braço tá entendendo? Tinha um cabo colado aqui, uma bolsa com urina e o cabo ele segurava lá o pênis e ficava saindo do recipiente pelo cabinho. Então, assim, faz parte do protocolo isso. E ainda entregou o vaso aberto, contrariando uma determinação lógica. Então, assim, o Gabigol, ele correu risco. O Gabigol se colocou em risco. O Gabigol não teve um procedimento do jeito que ele deveria num assunto sério, num assunto que suspende, num assunto que não tem tolerância, que é a questão de controle de dopagem. Então você vai dizer, é um absurdo o Gabigol ser punido? Não é um absurdo o Gabigol ser punido. Ele, como atleta profissional, que ganha um salário gigantesco por mês, ele deveria ser, no mínimo, responsável com a carreira dele de saber as coisas. Mas ele tem que fazer sempre. Tem.
Se o controle antidopagem for o Flamengo 5 dias seguidos e 5 dias quiser testar o Gabigol, sabe o que ele tem que fazer? Tem que ser testado. Ponto. Não cabe discussão. Não cabe graça. Não cabe soberba. Não cabe porra nenhuma. É assim que funciona. Não quer, vai fazer outra coisa. Então, assim, o Gabigol correu o risco? Sim. O Gabigol se colocou em situação de ser suspenso? Sim, se colocou. Então, assim, isso aí é... Aí você vai dizer, o que você conhece disso? Conheço bastante. Durante 3 anos da minha vida, eu trabalhei e pensei e me informei sobre antidoping todos os dias. Então, assim, eu conheço do que eu estou falando. Primeiro ponto. Vamos avançar. O Gabigol, segundo as informações que saíram, o Gabigol pegou 2 anos contando de abril de 2023. Aí pode dizer, mas isso aí não faz sentido, porque de abril de 2023 até ontem, ele jogou normalmente, jogou. E aí é uma coisa que não está muito bem explicada de como o controle brasileiro de antidopagem está agindo. Mas, porque quando isso acontece, quando você tem ou uma tentativa de fugir ou fraudar um exame antidoping, ou você tem um exame antidoping positivo, a suspensão preventiva é imediata. Então, o correto seria o Gabigol ter sido suspenso no dia 9 de abril de 2023. Suspenso preventivamente. Ele não foi suspenso. 2, o caso não foi ter prosseguimento. Onde é que está aqui na matéria? Ele foi notificado em agosto, né? Cadê? Então, ele recebeu a primeira notificação em maio. E ele foi... e ele só foi julgado em dezembro. Então, por isso, por ter sido uma demora, não do Gabigol, mas uma demora do controle brasileiro antidopagem, estão considerando que ele teria que pegar mais 1 ano daqui para frente. Ou seja, ou teria que ser suspenso até completar 2 anos daqui para frente. Então ele ficaria suspenso de 26 de março até 8 de abril de 2025. Isso é o que está. Eu não consegui entender muito bem e ninguém conseguiu me explicar muito bem por que não 2 anos a contar de agora, mas pelo fato do processo ter demorado por conta do controle brasileiro de dopagem, estavam colocando. Então, na prática, o Gabigol ficaria, se nada acontecer, 1 ano suspenso. O Gabigol já está suspenso a partir de hoje, 26 de março, suspenso, já está cumprindo a punição, ou seja, ele, lógico, não pode jogar pelo Flamengo em nenhuma competição e ele não pode usar nenhuma instalação do Flamengo. Ele não pode treinar no Ninho do Urubu, ele não pode treinar na Gávea, ele não pode treinar no estádio de Remo se ele quiser ir remar no Flamengo, ele não pode frequentar nenhum ambiente do Flamengo durante o período de suspensão. E isso é uma coisa padrão também para qualquer atleta, né? Se um nadador for suspenso por doping, ele não pode ir no Maria Lenk, que é o centro de treinamento do Comitê Olímpico do Brasil, ele não pode treinar lá, não é só competir não pode nem treinar, não pode frequentar a instalação. O Zico já ofereceu o CFZ, o clube que ele tem na Barra da Tijuca, no Recreio, na verdade, zona oeste do Rio de Janeiro, para o Gabigol ir treinar lá. Lá ele pode treinar, ou ele pode treinar em qualquer academia, ou pode treinar no quintal de casa, no campo do condomínio dele, enfim. Isso ele pode. Em instalações do Flamengo, ele não pode entrar. O que vai acontecer agora? O Flamengo tem 2 tentativas. Recorrer ao CAIS, que é a Corte Arbitral do Esporte lá na Suíça. Ele pode, vai fazer isso, segundo a defesa do Gabigol. Tem um ponto. O CAIS, ele tem uma demora ali para julgar ações que não têm urgência. Então, por exemplo, se o caso de algum atleta, por exemplo, aconteceu com o César Cielo, né? Ele foi suspenso, ele caiu num exame antidoping por um resíduo lá, numa cápsula de cafeína, tudo bem? E aí ele foi suspenso preventivamente e ia ter um Mundial de Natação 3 semanas depois. Ou seja, se o recurso dele fosse vitorioso, ele já teria perdido o Mundial de Natação. Então, o que o CAIS fez? Fez uma
uma audiência de emergência e até, no caso, liberou o César Cielo. No caso do Gabigol, isso não vai acontecer. Ele vai seguir o trâmite. Não demora um tempinho, pode demorar de 2 a 3 meses. Junto a isso, o Flamengo vai entrar no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, tentando, a defesa do Gabigol, tentando um efeito suspensivo dessa decisão até que o caso seja julgado. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Então, esse é um ponto. A defesa do Gabigol está muito otimista de que vai conseguir, no CAS, ou a absolvição ou uma diminuição do prazo de suspensão. E o fato de ter sido 5-4 o julgamento leva a esse sentido. Mas isso vai acontecer. E o site Lei em Campo, o Andrei Campos colocou isso aqui, que lá no site Lei em Campo, excelente para assuntos jurídicos esportivos, que a defesa, o recurso ao CAS pode acontecer, mas ao contrário da justiça normal, entre aspas, que se você tiver uma decisão e você recorrer, a pena não aumenta, no CAS a pena pode aumentar. Então é meio que uma faca de 2 gumes ali. Ele pode ir ao CAS, como o julgamento foi bem apertado, 5-4, ser absolvido, pode, mas também pode alguém no CAS entender e falar, opa, 2 anos para isso é pouco, tem que ser 4, ele pode até pegar 4, é um risco. Essa é a questão. O que eu penso disso? Já até falei um pouquinho. É um absurdo que um jogador como o Gabigol seja tão relapso com uma coisa tão importante quanto o exame antidoping. É um absurdo, cara. É um absurdo. Não é possível que o Gabigol nunca foi orientado por ninguém, por empresário, por pai, mãe, amigo, técnico, presidente do Flamengo, diretor de futebol. Não é possível que ele nunca tenha sido orientado para a seriedade que são os protocolos de exame antidoping. Porra, isso é inacreditável. Um jogador que ganha milhões por ano, milhões, dezenas, centenas de milhões talvez no Flamengo, ele ter um procedimento relapso infantil desse, é brincadeira, cara, é brincadeira. Enfim, o Flamengo poderia até suspender o contrato do Gabigol, porque os clubes minimamente organizados atualmente, eles têm dispositivos no contrato para suspender o contrato quando o jogador, o atleta, não tem atitudes profissionais de várias áreas, entre elas, inclusive, no antidoping. Mas, segundo as informações de agora, o Flamengo não fará isso, pelo menos nesse primeiro momento. E a gente vai acompanhar o que vai acontecer. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários, o resto do ritual, like, se inscreve no canal, o sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí no grupo de WhatsApp, Telegram. E você vem no primeiro comentário fixado desse vídeo, baixa o app do SofaScore, o melhor app de futebol, de estatística de futebol à disposição no mercado, totalmente de graça para você. Primeiro comentário fixado desse vídeo aqui, tem um link, é só baixar para iOS, para Android. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau!